não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu acredito que ainda é um enigma não resolvido da história cultural brasileira. Você vê que ainda hoje a simples ideia de que o Carpo, no seu período europeu, fosse um adepto do regime de Dollfuss e um católico conservador, é considerado um escândalo por esse pessoal esquerdista, e a raiva que eles têm de mexer nisso é uma coisa impressionante. Outro dia um tal de Daniel Salgado me xingou tudo quanto é nome por eu ter levantado esse problema, e insistindo no ponto, não, no Brasil ele virou realmente um homem da esquerda até o fim, muito fiel, etc, etc, etc. Bom, a história de fato não é bem assim. Quando eu escrevi a introdução para este volume, o primeiro volume dos Ensaios Reunidos, do Carpo, eu não conhecia as obras do período austríaco dele, que eram absolutamente inacessíveis. Eu só vinha ter acesso a elas muito mais tarde, através desses aparatos de busca americanos, conseguia localizar os dois livros fundamentais que ele publicou lá, aqui, A Missão Europeia da Áustria e Caminhos para Roma. Este chegou a ter uma tradução brasileira pelo Bruno Mori, publicado pela Vida Editorial, né? Evidentemente por influência minha. Mas, analisando os primeiros escritos que ele publicou, de crítica literária no Correio da Manhã, por influência do Álvaro Lins, está na cara que ele é ainda é, naquele período, um católico conservador. E, em 1949, entrevistado pelo escritor João Condé, na revista Letras e Artes, 1949, né, ele se declara católico romano. Tá certo? Por incrível que pareça, quando ele morre, a mulher dele, Dona Helena, diz não, ele não tinha religião. Mas, eu já contei para vocês, o principal amigo dele, que era o Carlos Heitor Coni, me contou que ele costumava rezar escondido. Ele tinha medo de que o seu entourage intelectual percebesse que ele tinha fé católica. Então, evidentemente, nós temos aí um problema. Quer dizer, o homem era um católico ou não era? Ele era um homem fiel à esquerda ou não era? Parece, em todos os lances da vida do Carpo, parece haver uma ambiguidade e uma espécie de ocultação. Ele nunca gostou de falar sobre o período austríaco da vida dele. Ele não tocava nesse assunto, e quando perguntava, ele recusava a resposta. Quando ele foi para a Áustria, muito mais tarde, né, com o dinheiro que ele ganhou acho que deram adiantamento para uma reedição da História da Literatura Ocidental, aquela editora, acho que se chamava Alhambra, uma coisa assim, né, do Joaquim Marx, deu-lhe um adiantamento e ele viajou para a Áustria, mas quando voltou da Áustria, ele disse, realmente eu não tenho mais nada a ver com aquilo, a minha vida agora está dedicada, vamos dizer, à luta dos estudantes brasileiros, dando a entender que também ele não tinha mais nada a ver com os estudos literários, que ele tinha abandonado essa fase e que agora o negócio dele era só, vamos dizer, a militância política. Não deixa de ser significativo
que a partir do ano de 1966, quando ele publica o último volume da sua História da Literatura Ocidental, começado, creio eu, em 1957, a partir daí ele não escreve mais nada que preste. De vez em quando tem algum artiguinho melhorzinho que sai no suplemento literário do Estado de São Paulo ou em outro jornal, mas, em geral, a produção dele desce de qualidade de uma maneira assombrosa. Ele morreu em 78, quer dizer, nós temos 12 anos, uma decadência intelectual de 12 anos. E quando o Carpo morre no hospital no Rio de Janeiro, ele morre amargurado, dizendo ao seu grande amigo Franklin de Oliveira: joguei minha vida fora. Ora, alguma coisa aconteceu. Porque quando nós vemos a imensidão e a importância da obra deles, como o autor da que é talvez a melhor história da literatura ocidental que existe no mundo, né, e o autor de tantos artigos críticos tão influentes, que foi uma espécie de guru da literatura brasileira durante mais de 20 anos, como pode ser dizer que jogou a vida fora? Alguma coisa aconteceu. É isso. Não pode ser por causa da repressão militar na época, pelo seguinte: a única coisa que o Carpo sofreu como efeito do regime militar foi um processo iniciado em 1970 por causa de um artigo que ele escreveu sobre o FMI, Fome e Miséria Internacionais. Alguém reclamou e ele foi processado, mas o próprio promotor, o procurador de Estado encarregado do problema, pediu a extinção do processo, viu que não tinha sentido nenhum. Então, na prática, ele não sofreu absolutamente nada. Ao mesmo tempo, eu li na correspondência dele, que eu não consegui encontrar aqui, que me foi dada pelo um dos grandes amigos dele, né? Talvez a amizade mais longa que ele teve, que foi o Pedro Trompovski, também chamado Pedro Toloar, no período que ele morou na França. O Pedro Toloar me entregou a correspondência dele com o Carpo, dizendo o seguinte: olha, eu sou um homem da esquerda, mas eu sei que o único estudioso honesto que está mexendo no Carpo é você, então eu vou entregar para você essas coisas. Então, me entregou essa correspondência que eu estou com dificuldade de encontrar aqui, porque você imagina, várias mudanças de casa, eu tenho ainda 50 caixotes de papéis que eu nunca pude sequer abrir, muito menos arrumar. Como eu já disse, não tenho aqui não tenho uma secretária para tomar um ditado, né? Então, como é que eu vou poder arrumar um arquivo desse tamanho? Então, não consegui encontrar. Hoje procuramos aqui, eu e o Edson procuramos, não achamos a correspondência, mas eu me lembro claramente de uma carta da esposa do Carpo, Dona Helena. Dona Helena é uma cantora lírica que abandonou a carreira para se casar com ele, cuidar da vida dele, tinha muito amor por ele, e ela descreve assim a casa dela cercada de tanques do exército. Quer dizer, uma situação terrorífica que lembrava o nazismo. Não podemos esquecer que ele e a mulher chegaram aqui fugindo do nazismo, quando os nazistas invadiram a Áustria e mataram o chanceler Dollfuss, que era, quer dizer, o líder inconteste e alguém com o qual o Carpo havia colaborado muito durante o regime Dollfuss. Já volto a isto. Então ela estava vendo assim, o Brasil, o Rio de Janeiro, como se fosse uma reedição, vamos dizer, da invasão nazista da Áustria. Evidentemente a coisa era um delírio, podia de fato haver tanques ali, mas ninguém ia mandar tanques para prender um homem ele tinha a minha altura, 1,71 m, um velhinho de 1,71 m, eles não iam mandar tanques para prender. E de fato não aconteceu nada, ele não foi. O Carpo jamais foi preso, ele simplesmente foi convocado para depor na justiça militar, e como até hoje nós sabemos que a história da justiça militar foi uma história muito honrosa, ninguém ficou sem amplo direito à defesa ali, né? Todos os advogados de presos políticos reconheceram isso, e o Carpo foi apenas mais um que foi, vamos dizer, recebeu justiça do Tribunal Militar, cujo procurador viu que não havia o menor sentido em processá-lo criminalmente por um artigo do jornal contra o FMI. Né? Agora, como foi a história da convivência do Carpo com a esquerda nacional, especificamente com os comunistas? Então, logo ele chegou,
ele escreveu, num dos primeiros anos, bom, vou voltar um pouquinho atrás. Ele chegou no Brasil com uma recomendação do Papa, dirigida ao seu Amoroso Lima, que era o grande líder católico brasileiro. O seu Amoroso Lima, que era um homem muito chique, né? Ele viu chegar aquele sujeito baixinho, gago, né? Mal vestido, e deu-lhe um emprego de bibliotecário numa biblioteca no interior do Paraná. Ou seja, matou o cara, jogou ele no lixo, né? E o Carpo ficou lá isolado, sem nenhuma convivência intelectual, durante 1 ou 2 anos, vendendo os poucos livros que restavam da sua biblioteca e escrevendo para escritores no Rio de Janeiro pedindo socorro. Se podiam trazê-lo para o Rio ou para algum centro intelectual mais vivo. E ele encontrou uma resposta na pessoa do Álvaro Lins. Álvaro Lins é um escritor de esquerda, mas católico, fielmente católico, que compreendeu a situação dele, mandou via o Rio de Janeiro e garantiu o lugar dele como crítico literário e editorialista do jornal Correio da Manhã. Um jornal muito popular na época, que por ter se oposto ao novo regime a partir de 64, foi muito boicotado e acabou falindo. Muita gente se queixa de ter perdido emprego, jornalistas de esquerda que se queixam de ter perdido emprego, de fato eles perderam, mas não porque o governo fechou o jornal, assim porque o jornal faliu. Um deles foi o próprio Carlos Heitor Coni. Então, o Carpo então começou a publicar aqueles artigos no Correio da Manhã, e num deles ele comentava a morte do romancista francês Romain Rolland, autor de um romance em 5 volumes sobre a história de um gênio musical chamado Jean-Christophe, né? O livro é muito chato, na verdade, mas ele tem uma significação política e cultural muito grande, porque era uma apologia do pacifismo numa época de espírito belicoso, e toda a esquerda internacional foi muito simpática ao Romain Rolland. E o Carpo disse a verdade, o Rolland é um escritor fraco, mas pode ser uma figura moral muito interessante, mas ideologicamente é uma confusão, a cabeça dele é uma mistura de socialismo com pacifismo, com vegetarianismo, com não sei o que. Em suma, diz ele diz a pior coisa que ele podia dizer do escritor, em suma, é um pequeno burguês. Isto foi, assim, uma bomba, né? Os escritores de esquerda do Rio de Janeiro todos ficaram revoltadíssimos e começaram a escrever coisas contra o Carpo, acusando de ser um perigoso agente fascista ou nazista. Entre os escritores que tomaram parte, essa campanha foi um negócio violentíssimo, sobretudo para o padrão da época. Entre os caras que participaram, disse que o principal que lançou o ataque primeiro foi um senhor chamado Dalcídio Jurandir, que é um escritor hoje esquecido, mas que na época tinha uma certa importância. Eu nunca li livro nenhum do Dalcídio Jurandir, não sei se é um bom ou mau escritor, mas sei que está esquecido. Mas na cola dele vieram escritores de muito peso, entre os quais o Guilherme de Figueiredo, que é um tremendo escritor brasileiro, irmão do presidente João Batista Figueiredo, mas sempre foi um homem da esquerda. Você vê que coisa, né? Na ditadura militar, o presidente tinha um irmão esquerdista e nunca fez nada contra o irmão. Né? Então, o Guilherme Figueiredo, o Carlos Lacerda, que era comunista na época, e o Jorge Amado, tá certo? Escrevendo, então, coisas horríveis, né? Descobriram que ele tinha essa ligação com o governo Dollfuss, e o governo Dollfuss era um governo, vamos dizer, parafascista, um governo autoritário, tá certo? Promulgou uma constituição autoritária escrita pelo Hans Kelsen, e é uma constituição mais ou menos improvisada para bloquear dois movimentos revolucionários que estavam tentando derrubar a Áustria na época, que eram o movimento nazista e o movimento comunista. E o chanceler Engelbert Dollfuss, que era um homem também um católico conservador, baixou uma constituição autoritária para parar com essas coisas. Havia já uma tentativa de revolução comunista em 1934, e a revolução foi sufocada na porrada, tá certo? E a Constituição, então, bloqueou, durante algum tempo, a ameaça revolucionária,
que só voltou quando os nazistas invadiram a Áustria e matando o Dollfuss e instalando um governo nazista. O Carpo se aliou, então, ao Dollfuss e escreveu esses 2 livros, que são livros patrióticos e católicos pró-austríacos, enfatizando, vamos dizer, a independência austríaca, que a Áustria jamais poderia ser inserida na grande Alemanha, como queria o Hitler, né, que a grande Alemanha era, evidentemente, um projeto anticatólico, como tinha sido no século XIX a chamada luta cultural, Kulturkampf, do príncipe Bismarck. Né? Só que o Bismarck era anticatólico no sentido protestante da coisa. Ele impôs a religião protestante como critério unificador da Alemanha e sufocou, ou tentou sufocar o catolicismo, não conseguindo, numa certa área, né, a Baviera continuou católica como antes, não adiantou nada, mas houve muito conflito, e o Hitler, então, propunha, vamos dizer, uma nova concepção da Alemanha unificada, a grande Alemanha, que ia juntar todos os povos de língua alemã, num sentido anticatólico. Ele dizia, nós temos que destruir a Igreja Católica como se pisa num sapo. Tá certo? Mas não era em nome do protestantismo, e sim em nome de concepções religiosas que já existiam dentro da cabeça dele, que eram baseadas, vamos dizer, na mitologia germânica. Né? Eu não sei até que ponto o Hitler acreditava mesmo nessas concepções religiosas, ou se era apenas um artifício ideológico para emocionar e conquistar as massas. Eu realmente não sei, tenho essa dúvida até hoje. Tudo que eu li não me leva a conclusão nenhuma. Mas o fato é que o Hitler fez o possível para dominar esse possível estrangular a Igreja Católica. Teve um sucesso relativo nisso aí. Assim como Bismarck também tinha tido um sucesso relativo. Existe uma parte da Alemanha que é irredutivelmente católica, aí não tem jeito. Né? Então, quando o Hitler invade a Áustria, quer dizer, o principal valor ali a ser conservado e defendido contra os nazistas é, evidentemente, a tradição católica da Áustria. A Áustria sempre foi católica desde o tempo que os espanhóis mandavam lá. E, de certo modo, é católica até hoje. Então, vamos dizer, esses 2 livros do Carpo são a defesa da independência da Áustria católica, né? Exatamente na linha do chanceler Dollfuss. Ora, nós sabemos que um dos traços estilísticos mais comuns nos escritos esquerdistas é o uso abundante de termos em sentido pejorativo sem justificação. Você usa aquele negócio pejorativo para rebaixar o sujeito, não precisa explicar por quê. Porque se for explicar a discussão, então para evitar a discussão, você lança o termo pejorativo como se fosse uma coisa que é já um acordo universal, um consenso universal. Não se discute. E aqui, o historiador, crítico literário austríaco, Andreas Fersmann, com o qual andei trocando umas figurinhas na época, escreveu aqui em 2014 este negócio, Otto Maria Carpo, Romain Rolland e o modelo francês, uma controvérsia político-literária no Brasil dos anos 40. Esse trabalho não está mal, mas lá, portanto, ele chama o Carpo de turiferário do chanceler Dollfuss. Turiferário é o sujeito que na missa leva o turíbulo, então é um sinônimo de puxa-saco, adulador. Tá certo? Olha, eu não vejo nesses 2 livros nenhum espírito de adulação, eu vejo ao contrário uma crença muito séria e muito firme na independência da Áustria católica e no valor universal da contribuição católica austríaca para a civilização ocidental, no mesmo sentido que nós vemos, por exemplo, nos livros do grande historiador austríaco Friedrich Heer. Friedrich Heer escreveu uma história intelectual da Europa, que eu considero um dos grandes livros do século XX, e era, assim, um historiador católico, assim, tipicamente austríaco, mais ou menos como o Carpo. Eu não vejo aqui, sobretudo na história do Carpo na época, não se vê ele pedindo nenhum favor para o Dollfuss, como ao contrário, depois veio pedir para os esquerdistas brasileiros, né?
que eu pedi que pressionasse o presidente Getúlio Vargas para lhe dar a naturalização brasileira. Eu tenho até aqui o decreto assinado pelo Getúlio Vargas, daqui a pouco eu mostro para vocês. E vários empregos que ele obteve aqui, sempre por favores dos intelectuais de esquerda, inclusive o próprio Alceu Amoroso Lima. Agora, o Feldman se diz que na Áustria ele era um puxa-saco, adulador do Dollfuss, o que é, vamos dizer, um pejorativo injustificado, e ele nem tenta justificar isso aí. Esse velho truque de tentar fazer o pejorativo passar como se fosse todo mundo sabe, é universal, é o consenso, etc. E mais antes ele disse que no Rio de Janeiro ele mudou e se tornou realmente profundamente marxista, o que é absolutamente falso. Então ele trocou. Né? Na Áustria ele era um autor conservador católico, adepto do Dollfuss 100%. Claro que não podia concordar em tudo, não existe concordância universal em matéria de política, podia ter uma divergência aqui ou ali, mas no essencial ele estava com o Dollfuss e estava com a Constituição autoritária católica da Áustria. E no Rio de Janeiro ele nunca adere ao marxismo, isso é fundamental. Ele adere à esquerda, ele passa a escrever coisas favoráveis à esquerda. Ao marxismo jamais, ele nunca usou o método marxista em nenhuma análise que ele fez. Os métodos fundamentais que ele aprendeu foi com um historiador da arte, não um historiador literário, foi com dois historiadores, o Benedetto Croce, né, que fez a mente dele, e o Max Dvorak, que era historiador da arte, tá certo? Onde ele estudava, vamos dizer, os estilos artísticos, e no caso dele os estilos literários, vamos dizer, como expressões dos dramas culturais e morais e políticos da época. Isso aí não é marxismo, não tem nada a ver com marxismo. Em nenhum lugar você vê ele explicando as coisas pela luta de classes. Claro que ele usa o conceito da luta de classe aqui e ali, mas nunca ele vai tocar, vamos dizer, a luta de classe como a causa fundamental dos acontecimentos. Né? Então você imagina o que seria você explicar, sei lá, o protestantismo pela luta de classe. Isso é absolutamente impossível. Né? Então, o Ferbers, então, inverte o julgamento, onde o Carpo era 100% sincero no seu catolicismo austríaco, ele diz que era apenas uma puxação de saco do Dollfuss. E onde ele passa, vamos dizer, ele adere de maneira ambígua, em grande parte fingida, à esquerda nacional. Ele coloca como se ele tivesse aderido ao marxismo, se tornasse um autor marxista. Ora, como poderia ser um autor marxista o sujeito que rezava escondido, como dizia o Carlos Heitor Coni, e que conservava o seu catolicismo, tá certo? Como, vamos dizer, um bem precioso que tinha que ser escondido para não ser atacado. Né? Aconteceu que nesse ataque que ele sofreu em 44, dessa multiplicidade de escritores, que foi uma coisa de uma violência que para a época é absolutamente inusitada. Hoje seria comum, não? Os caras fazem isso comigo do mesmo jeito. Né? O Guilherme Figueiredo chega a dizer o seguinte, que ele era um judeu que, não podendo aderir ao nazismo, aderiu pelo menos ao fascismo. Assim, quer dizer, é um ataque evidentemente racista, tá certo? Da parte de aliás, um escritor notável, que é Guilherme Figueiredo, e outros escreveram coisas do mesmo tipo, e o único que defendeu em público mesmo o Carpo foi o Álvaro Lins. Alguns, por exemplo, o Mário de Andrade tentou manter uma posição mais equilibrada, sem tomar muito partido. O Carlos Drummond de Andrade também disse alguma coisa a favor, muito discretamente. E, no fim, a coisa passou, porque ela não tinha cabimento mesmo. Né? Por autoritária e conservadora que fosse a Constituição da Áustria, ela era a única defesa que a Áustria tinha contra as tentativas de revolução nazista e comunista. Tá certo? E o camarada, o Carpo, saiu de lá exilado, fugitivo, para não morrer. Os nazistas iam matá-lo, como estavam matando todos os
partidários do Dolfo, né? E pede uma ajuda a uma comissão católica, coisa do Vaticano, que então o recomenda ao seu Amoroso Lima. A ligação do Otto Maria Carpo com o seu Amoroso Lima é das mais estranhas, porque, embora o Alceu Amoroso Lima tenha mostrado desprezo por aquela figura, você imagina, o homem que podia ser o reitor da universidade se coloca na biblioteca do interior do Paraná, mas, tratado com desprezo pelo Alceu Amoroso Lima, ele continua escrevendo para o Alceu Amoroso Lima em termos tão elogiosos que você vê aí o desespero do estrangeiro que chegou, não tem como sobreviver, precisa de uma ajuda, precisa desesperadamente de uma proteção para sobreviver ali. Então ele engole, vamos dizer, todas as ofensas, né? Ofensas implícitas, é claro, mas ofensa do meu modo feita pelo Alceu Amoroso Lima, e continua elogiando e puxando o saco, etc, etc. Então, o que o Fersman diz que o Carpo foi do Dollfuss, ele foi do Alceu Amoroso Lima. Realmente um puxa-saco, né? Ele se degradou perante o Alceu Amoroso. Essas cartas existem na internet. Se você procurar correspondência Otto Maria Carpo, Alceu Amoroso Lima, você vai achar tudo. E quando o Alceu, depois de 66, começa a decair intelectualmente de uma maneira notável, ele, no fim da vida, ele escreve um livro que é uma puxação de saco desavergonhada do Alceu Amoroso Lima, e um livro péssimo. Né? Você lê o livro e fala, não é possível que aquele grande crítico literário escreveu esta porcaria. Era só puxação de saco mesmo, não tinha valor nenhum aquilo. Né? Então, como é possível acontecer isso? Aconteceu o seguinte, que o ataque movido contra o Alceu Amoroso Lima no começo, que ele sabia que provinha dos comunistas, né? Simplesmente o aterrorizou. Né? E ele... Você está falando ataque contra o Alceu Amoroso Lima? Não, contra o Otto Maria Carpo, perdão. Né? O ataque violentíssimo ao Otto Maria Carpo o aterrorizaram no começo. Você imagina, você acaba de chegar exilado de um regime ditatorial que queria te matar, e você de repente se vê ali com a esposa, sem parente, sem amigo, solto num país de 200 milhões de habitantes, bom, naquela época tem uns 100 e pouco, né? Um país enorme, sem conhecidos, sem amigos, sem proteção, sem nada, e sem um emprego decente. Você já com 50 e tantos anos. Né? O que ele fez? Se você não pode vencer, adere. Foi isso que ele fez com a esquerda. O golpe 64, veja, na véspera do golpe, o Carpo escreveu 2 editoriais no Correio da Manhã exigindo a expulsão do presidente João Goulart. Então, quer dizer, ele foi um dos porta-vozes do golpe. Né? São, entre os inúmeros escritos que apareceram na época contra o João Goulart, esses são talvez os 2 mais notáveis. Um tem o título Basta e o outro tem o título Fora. Né? Então você vê que aí o Carpo ainda estava, de algum modo, na direita. Tá certo? Mas como sobreviver na direita? Ele já tinha sentido, em 44, ele tinha sentido o gosto do ódio esquerdista. Então, logo após o golpe, ele se torna um dos principais adversários do novo regime. Não sem razão, porque o regime militar havia prometido novas eleições em 6 meses, e ao contrário, os generais se instalaram no governo e ficaram lá por 20 anos. Né? Então, e começaram a perseguir os líderes civis que representavam o movimento. Olha, você não pode esquecer que o golpe de 64 começa com um movimento eminentemente civil, liderado por políticos civis como Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barros, Roberto Abreu Sodré, e os militares foram os últimos a entrar na história. E, na verdade, eles só entraram em ação porque um deles, que foi o general Olímpio Mourão Filho, tocou as tropas na rua sem consultar os outros generais, então eles foram obrigados a agir para não ser passados para trás. Então, vamos dizer, não foi eminentemente um movimento militar, mas um movimento civil, e os militares foram os últimos a entrar e se apropriaram do movimento e se instalaram no poder por 20 anos. Né? Não se trata aqui, evidentemente, de julgá-los, mas
O fato histórico é que eles traíram a promessa. Todos os pretextos, sei lá quais foram. Né? Não podemos confiar nesses civis, etc. Sei lá. Né? E isso quer dizer que o entusiasmo popular pela derrubada do João Goulart não foi, como é que se diz, igualado por um movimento igualmente enfático de apoio ao novo regime. Houve apoio à derrubada, mas não ao novo regime. Isso não quer dizer também que o regime fosse odiado, não. Mas era, a posição popular era mais, tinha mais nuance, por assim dizer. Né? Uma parte estava a favor, outra parte estava contra. E na parte contra, evidentemente, os intelectuais de esquerda tiveram um destaque enorme, e desses intelectuais de esquerda, os mais lidos na época foram o Otto Maria Carpo, que vinha da direita, e o Carlos Heitor Coni, que eram os sujeitos sem posição política alguma, mas eles se tornaram os porta-vozes da intelectualidade esquerdista. Né? Quando nós lemos hoje os artigos políticos que ele escreveu na época, que reunidos em livro que um chama-se A Batalha da América Latina e o outro O Brasil no Espelho do Mundo, nós vemos que em muitos deles a informação é falsa. E é o tipo de informação alimentada pelo Partido Comunista, mais propriamente pela KGB. Por exemplo, a famosa Operação Thomas Mann, que seria uma baita intervenção americana na América Latina. Hoje nós sabemos, graças a outras fontes, como o livro do Yomihai Pachepa e o livro do menino aí como é que chama? O Mauro Abranches, Mauro Krensky, né? Vulgo Abranches, né? E também o livro do Christopher Andrew, The Sword and the Shield, sobre a KGB. Hoje nós sabemos qual era a fonte dessas informações. Era realmente a KGB, tudo falso. O Carpo comprava aquilo e reproduzia como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo. Não era a pesquisa dele aquilo com certeza vinha pronto do pessoal do Partido Comunista, que por sua vez recebia da KGB. Então, o Carpo, que tinha sido um homem católico conservador, de repente sobrevive jornalisticamente na base de ser, vamos dizer, um repetidor de desinformação da KGB. É de espantar que nesse mesmo período os seus talentos decrescessem ao ponto da esterilidade literária quase total, e é de espantar que, tendo seguido este caminho de vida, ele no final dissesse: joguei minha vida fora. Então, este é o drama do Carpo. O homem que, para sobreviver no ambiente brasileiro, teve que se vender aos comunistas, que eram os únicos que o protegiam e que lhe davam emprego no novo meio jornalístico. Esta é uma tragédia fora do comum. O Carpo certamente não foi o único que sofreu isso. Eu sei o que é você, um escritor, desagradar a intelectualidade esquerdista. Você vê, por exemplo, quando o Coni, que junto com o Carpo perdeu o emprego no Correio da Manhã, o Coni foi trabalhar na revista Manchete, que era do Adolfo Bloch, que era um exilado judeu russo que odiava os comunistas. O que começaram a falar do Carpo não foi brincadeira. Ele se tornou odiado, ele se tornou um bandido, um réprobo. E isso foi durante anos, todo mundo descendo o cacete nele. O cara que tinha sido o herói, do ponto de vista esquerdista de 64, de repente passa a ser o pior de todos, o bandido, o traidor. O Carpo, o Coni, eu sei, não mudou nada das suas posições políticas, que eram, vamos dizer, eram apenas democráticas em 64, e continuam sendo as mesmas. Não se pode dizer que ele passou para a direita, ele foi trabalhar para um direitista. Ora, eu trabalho no jornalismo décadas e sei que o jornalista não escolhe patrão, não é isso? Então, se for escolher patrão, poderia ser acusado: não, você aceitou o emprego do Frias, aceitou o emprego dos Tivita, aceitei mesmo, nunca escolhi patrão. Mas, e eu sei também, isso eu posso assegurar, nunca nenhum patrão na mídia me obrigou a escrever de acordo com as ideias dele. Nunca nenhum. A pressão que havia era da redação.
Você não podia desagradar os seus colegas de redação, os seus pares, senão você estava lascado. Mas o patrão, o dono, nunca deu um palpite, nem o Frias, nem o Jamelê, nem os Tivita, nem os Mesquita, ninguém jamais veio me dizer, você tem que escrever assim ou assado. Quem dizia era a redação. Aliás, ela nem dizia, não precisava dizer. Porque se você discordasse deles, caíam de pau no dia seguinte. E você já levava um carimbo de mau caráter. Felizmente eu nunca levei. Eu sempre fui bonzinho com a redação, fazia tudo que me mandavam. Porque eu era no Zé Mané, né? Então, e eu levei muito tempo para começar a entender esses truques sórdidos da mentalidade esquerdista. Não foi do dia para a noite, não. Aliás, eu não estava interessado nisso. Foi a observação que foi os fatos que foram entrando pelos meus olhos. Até chegou uma hora que eu disse, bom, eu tenho que ver o que está acontecendo. Não posso mais fazer de conta que eu não estou percebendo nada. Então, eu não vejo outra explicação para essa decadência intelectual e este fracasso moral que o Karpov via na sua vida, senão esta adaptação externa dele às exigências dos comunistas, enquanto ele ficava, ao mesmo tempo, rezando escondido. Esta é a verdade sobre a vida do Dom Maria Karpov. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.